Então, assim, esse tema aqui é um tema que já diz tudo, né? Essência catarina. É o que nós estamos buscando aqui nessa noite. A gente vai mergulhar na história. É um tema assim, fundamental para a gente compreender o nosso povo. A partir dessa mulher aqui, que batizou o nome do nosso estado, essa jovem, né, a Santa Catarina de Alexandria. Então, assim, eu creio que para a gente ir na essência, a gente tem que começar lá na raiz, lá na origem, que é o nome. Né? O nome deu início, né, a esse estado, deu início ao nosso povo. Então, a gente vai estar aqui mergulhando nos valores, na cultura e na história do nosso povo. Então, é um evento que vai muito além de um cunho político, um cunho religioso, mas é um cunho extremamente cultural, extremamente de identidade, de propósito. E eu creio que a gente vai ter um brainstorm aqui, uma reflexão poderosa, a partir desses 3 palestrantes, né, que estão aqui conosco hoje. Infelizmente, a Ana Campanolo, a deputada, não pôde estar conosco. Ela cancelou de última hora. Então, nós vamos ter aqui o Moacir Pereira, a Luciane Garcês e o Paulo Júnior, né, para ter esse tempo conosco aqui. Cada um com a sua visão, vão nos conduzir a essa trajetória. E a gente quer aproveitar o máximo aqui, já quero chamar o Moacir. Vem cá, Moacir. Vamos começar com o livro. Né, e o Moacir é um amigo, eu me sinto assim, muito honrado, né, dizer que eu sou amigo dele. Conheci ele ano passado e a gente não se desgruda mais. Né? Toda semana eu falo com esse homem aqui. E ele é um pai, é um avô para mim, né? É, sim. E o Moacir, eu conheci ele na semana seguinte que eu batizei o nome da minha terceira filha de Catarina. Eu estava buscando, né, assim, em Deus, um nome que ia traduzir a minha filha, e veio esse nome. Aí eu dei esse nome, conheci o Moacir, por acaso, né, na cidade, e fui marcar um café com ele. Quando eu vi, ele era o escritor do livro principal da Santa Catarina de Alexandria. É uma obra de arte esse livro, um conteúdo riquíssimo. E aí eu entendi por que na semana anterior eu tinha, né, dado esse nome, e a partir disso, né, toda essa história que a gente tem caminhado junto. Então, Moacir, a palavra é sua, é uma honra, viu, meu amigo? Todo mundo está aqui louco para ouvir você, não eu. Valeu, viu? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou até um pouco emocionado, porque no ano passado, graças a Deus, eu tive 2 realmente impressionantes conquistas, maravilhosas conquistas, a do Renan e a do Paulo Júnior. Pessoas de grande sensibilidade, humanas, amigas, solidárias, sensíveis. E ele conhece a circunstância. Foi iluminado. Quem acredita, tem a fé espírita, vai entender. O Dr. Norberto Ungaretti foi meu professor, me dava atenção especial, foi um grande desembargador, um grande orador sacro, espírita, um grande advogado, enfim, acadêmico, escritor. E, através dele, um fato realmente inédito e absolutamente singular, eu acabei conhecendo, por acaso, o Renan. Até via digital. Depois, se quiser, eu posso dar detalhes dessa experiência maravilhosa, porque é bom compartilhar também, para ver como é importante na vida realmente a família e os amigos. Fundamentais. Eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar a Jim, o Renan, é claro, que é o autor dessa ideia, por esse evento maravilhoso, a Jim pelo apoio cultural, cumprimentar a diretoria e já me colocar antecipadamente, voluntariamente, certo? Como voluntário, à disposição da associação dos proprietários para eventual cobertura. Eu estou agora, sou sem coluna diária, mas de vez em quando eu compareço nas redes sociais. Mais do que isso, colaborar com eventos culturais que possam enriquecer essa comunidade aqui do Rio de Janeiro Internacional. Por quê, doutor? O meu querido amigo Valério Gomes, o grande empresário aqui, como você conhece, Pedra Branca, Mercadoteca, Primavera, etc., etc., grandes eventos, investimentos aqui em Santa Catarina. Ele é um empresário pioneiro e está agora investindo em inúmeros projetos na área cultural. Exatamente por isso. Por quê? Porque ele é amigo pessoal de um grande urbanista, considerado um dos melhores do mundo, o dinamarquês Piquet, que esteve com ele aqui, inclusive, ele esteve com o Piquet lá em Copenhague, na Dinamarca, e perguntou várias vezes para ele, afinal, neste momento, no mundo inteiro, qual é a prioridade número 1 das cidades? Cultura. E a número 2, cultura. E a número 3, cultura. Eu tenho, meus amigos, experiências, graças a Deus, seja de viagem profissional, seja de viagem de lazer, muito fortes a respeito do que o mundo moderno, não o mundo do desenvolvimento apenas, mas o mundo moderno que tem sensibilidade, que tem convivência, que tem fraternidade, que tem menos estresse, é um mundo que está dando valor exatamente às atividades culturais. Isso está evidenciado hoje nesses países que são considerados os melhores do mundo, e as capitais também, a partir das capitais como Copenhague, como Vancouver,
como Zurique, etc, etc, etc. Então, meus parabéns a Jim, meus parabéns ao Renan, ao Paulo Júnior, que hoje vai compartilhar comigo, também a doutora Luciene, que merece todos os nossos elogios, que foi a curadora da histórica exposição, que ainda está no ar, está aberta ainda, Sou Catarina, o título maravilhoso, não é? Que está lá no Museu de Arte de Santa Catarina. Projeto excepcional, quem não assistiu ainda, aproveite, porque está nos últimos dias, realmente muito criativa, histórica, como disse, né? E que representou um marco aqui na divulgação da nossa padroeira. Como disse muito bem o Renan, então obrigado a todos aqui. Eu percebo, se não estiver equivocado, a presença muito forte das mulheres. Isso tem tudo a ver com essa nossa conversa, né? Eu não vim fazer palestra, eu vim aqui trocar ideias com a Luciane e com o Paulo Toste, Paulo Júnior, exatamente a respeito desse projeto maravilhoso, desse encontro de essência catarina. E o Renan falou bem, não se trata da questão religiosa, embora seja católico, mas não se trata da questão religiosa, até porque os ortodoxos gregos, já vou começar já a conversa com os senhores, são os que mais defendem, são os que mais abraçam, são os maiores devotos de Santa Catarina de Alexandria. Até porque o mosteiro no Monte Sinai é exatamente administrado pelos ortodoxos gregos. E qualquer ilha grega que vocês visitem, vocês vão encontrar inúmeros ícones, os mais diversos, né, exatamente de Santa Catarina de Alexandria. Então, se for na Rússia também, vai encontrar inúmeras obras da Santa Catarina de Alexandria, e aí já outra tendência, outra ortodoxia, a russa, né, a grega. Então, não é uma questão religiosa, como falei, é uma questão realmente cultural, essencialmente cultural. E eu gostaria que interpretasse a minha visão, a minha análise, a minha contribuição, não pelo meu lado católico, mas pelo meu desejo de mostrar a beleza da história desta Catarina de Alexandria, se quiser assim, a Catarina de Alexandria, a princesa de 14 anos que realizou estudos maravilhosos e realmente um aprendizado único naquele período, em Alexandria, que já era uma cidade famosíssima pela Cleópatra, né, como todos sabem, tinha a maior biblioteca do mundo, que infelizmente foi incendiada criminosamente, né, e tem vínculos com a religião católica e com a religião mais do que católica, com a cristã, muito fortes, precisamente no período em que viveu e foi martirizada a Catarina de Alexandria. Como, por exemplo, o cardeal Anastácio, que foi o responsável pela reunião, um fato histórico também. Hoje, como sabem, né, o Novo Testamento é constituído de 27 documentos preciosos, sagrados. E essa seleção foi feita exatamente por esse grande representante da Igreja Católica, inclusive foi perseguido e exilado 5 vezes por imperadores romanos, lá em Alexandria. Então, tem tudo a ver com a história da humanidade. E eu já vou começar com uma coisa que me deixa muito assim sensibilizado e muito... que eu gosto sempre de enfatizar, é que depois que eu conheci o mosteiro, Santa Catarina, para mim, era mais uma santa. E até eu tinha assim, uma coisa meio distante, vou confessar, porque ela foi, entre aspas, né, caçada, né, depois do Concílio Vaticano II, pela Igreja Católica. Isso distanciava a padroeira da realidade estadual e da população de Santa Catarina, do mundo inteiro, do mundo católico. Depois essa decisão foi revisada, felizmente. Mas, depois que eu visitei o mosteiro, eu passei me dediquei, eu não sei se eu me apaixonei pelo personagem, que a minha única paixão é a minha mulher, entendeu? Há 56 anos. Então, mas eu fiquei assim pelas características, pelos estudos que eu fiz, os pesquisadores americanos, ingleses principalmente, alguns também franceses, a partir de Joana d'Arc, que se dedicaram a estudar a vida dela e a obra dela, eles têm um ponto comum. Santa Catarina é a mais virtuosa das mulheres, a mais bela, a mais corajosa, a mais sensível, a mais solidária e a mais tudo que quiserem apontar. Então, tire a questão religiosa e veja apenas pela questão da mulher. E vejam que realmente, sendo nossa padroeira, não vai mudar o nome do nosso Estado, evidentemente. Então, é uma referência extraordinária que eu acho que deveria ser levada em todas as escolas de Santa Catarina, a partir de Santa Catarina, já no primeiro grau, para que as pessoas tivessem consciência dessa referência positiva, que é essa mulher que viveu em Alexandria e foi martirizada. Bom, eu trouxe alguns slides para exatamente manifestar essa minha, digamos, admiração, mais do que devoção, admiração profunda por Santa Catarina de Alexandria,
em relação exatamente ao que ocorreu desde a sua morte em relação à produção artística. Esse aqui é o dado que eu acho interessante. Vamos ver, por favor. Aí então estão colaboradores, né? O título maravilhoso, o legado de coragem e sabedoria. Pode passar. Aqui é o seguinte, eu vou tentar ser bem rápido para dar a oportunidade da Luciane, mas principalmente ela, que é estudiosa e fez essa bela exposição lá no MASC. Uma rápida introdução sobre o nome do Estado, o Martírio de Alexandria, o Mosteiro, missão oficial de Santa Catarina, a única, primeira e única missão até hoje do Estado, infelizmente, já deveria ter havido outras, né? O Mosteiro, as pesquisas que eu realizo em viagens, as revelações que eu conquistei, a nova descoberta na Capela Sistina e essa exposição Sou Catarina. Por favor. Então, meus amigos, pode deixar aí, por favor, para mim poder me seguir rigorosamente o sumário. Pode voltar, por gentileza. Por que Santa Catarina? Sebastião Cabot, quando aqui chegou, muitos aqui já devem conhecer essa história, mas rapidamente para revisar. Quando Sebastião Cabot descobriu a ilha, era a Ilha dos Carijós, ele deu o nome de Santa Catarina. Por quê? Em homenagem à mulher, que ela chamava-se Catarina Medrano, e porque chegou aqui no dia de Santa Catarina, que já era comemorado na Europa, exatamente no dia 25 de novembro. Então, essas duas circunstâncias, segundo os nossos historiadores, é que levaram ele a escolher esse nome. Assim como o Renan também teve um fator determinante para escolher o nome da filha dele, Catarina. Da mesma forma que a deputada Ana Campaiolo, que não pôde vir, tem uma filha também chamada Catarina, porque ela se encantou com a leitura do livro sobre Santa Catarina de Alexandria. Então, há uma motivação. Sebastião Cabot foi essa aí, exatamente. Esta é a origem do Estado. Então, Ilha de Santa Catarina, no Império, Província de Santa Catarina, Colônia de Santa Catarina, Província de Santa Catarina, na República, Estado de Santa Catarina. Ok? Então, é uma coisa muito simples, fácil de levar para as crianças também. O martírio em Alexandria. O que contam os historiadores, e alguns afirmam até que pode ser lenda, mas que ficou registrado na história, é que ela, especialmente por sua beleza, por sua coragem, por sua sabedoria, por seus estudos, ela a partir dos 14 anos, ela se sensibilizou, ela foi educada pelos principais monges da época, os principais sábios da região na época. E Alexandria era um foco importante de toda a região. Ela se sensibilizou com os gritos, as torturas sofridas pelos cristãos que eram escravizados pelo Império Romano. Na época, Alexandria era dominada pelo Império Romano. E, a partir dessa sensibilidade, ela começou a fazer ela foi convertida pela mãe ao cristianismo, e aí passou a pregação cristã em toda a pregação do Novo Testamento, especialmente dos Evangelhos. E esta pregação começou a ser disseminada na região. E aí o imperador, para uns Maximino Daia, para outros Maxêncio, então não importa também, mas é Maximino. E há vários autores dão nomes diferentes. Importa que o imperador resolveu desafiá-la, primeiro convidando-a para ser esposa dele. Negativo. Ela disse que tinha feito um pacto com Jesus Cristo para defender os que estavam sendo escravizados. Não aceitou. Aí ele mandou a esposa fazer também uma conversa com a Catarina. Negativo, rejeitada. Convocou 50, segundo os historiadores, 50 sábios de toda a região do Império a partir de Alexandria. E ela teria convertido os 50 sábios que foram com ela, foram desafiá-la exatamente em relação à sua fé cristã. Foi presa, foi para a prisão, e na prisão ela converteu os soldados com a sua pregação, defendendo, né, contra a escravidão, contra as torturas aplicadas, violentas, muito sofrimento aos cristãos. E aí, finalmente, ele viu que não tinha alternativa, ele disse, então, vai para o martírio, que era comum na época, né? E aí a opção que ele deu foi o martírio na roda dentada. E, segundo ainda a história, essa roda, na hora que ela foi martirizada, essa roda não funcionou, quebrou. Por isso que, quando quiserem saber, tem uma coleção de 50 imagens, 100 imagens, em qualquer ambiente, quer saber quem é Santa Catarina de Alexandria, não tem dúvida, é que onde tiver a roda é a nossa padroeira, está identificada, fácil, não tem problema. E as obras escritas também, as esculturas, também no mesmo sentido. Muito bem, quebrou a roda, ele prendeu novamente e aí determinou que ela fosse degolada. E, segundo ainda a história, na hora que ela foi degolada, ao invés de sangue, teria jorrado leite. Muito bem. A igreja dizia que o corpo dela, os restos mortais dela, foram transportados por anjos para garantir a permanência dela, né? Era muito comum também nessa época, os martirizados eram preservados, né? Os seus restos mortais. Então, ia mandar ao pé do Monte Sinai,
onde Moisés recebeu as 10 tábuas dos 10 mandamentos, as 2 tábuas com os 10 mandamentos. E a leitura real não é essa, não foram os anjos sim, mas os monges. Os anjos aí são os monges, né, simbolicamente colocados, né, como anjos de asas e tal. Então os monges transferiram para a garantia dos restos mortais, transferiram para o mosteiro do Monte Sinai, que na época tinha apenas uma pequena capela, que tinha sido chamada Capela da Transfiguração, que é muito importante também, com um mosaico maravilhoso, que havia sido construído pelo imperador Justiniano I. Você lembra que anteriormente Constantino, que mandava matar os cristãos, foi convertido ao cristianismo porque a mãe dele fez a promessa que se ele fosse convertido, ele teria uma série de vantagens. E aí, numa batalha decisiva, exatamente contra esse imperador de Alexandria na época, ele, com aquele famoso sinal, né, em hoc signo vinces, né, a luz, teria aparecido uma cruz no céu, com este sinal vencerás, ele venceu a batalha impossível, e a partir daí ele foi convertido ao cristianismo, e aí adotou, inclusive, e além de adotar a religião, o cristianismo como a religião do império, ao contrário do que acontecia até antes, ele tem uma série de documentos que foram fundamentais também para as bases do cristianismo nos termos que nós conhecemos atualmente. Então, os restos mortais foram para a Capela da Transfiguração, e aí o Justiniano mandou construir a Santa Helena, que tinha construído a Capela da Transfiguração. Santa Helena é a mãe do Constantino, que tem uma história também que muito pouca gente conhece, apesar de nós termos um município de Santa Catarina com o nome de Santa Helena. É uma história realmente muito interessante. Nós fizemos tempo, depois a gente pode contar um pouquinho sobre essa história maravilhosa. Porque se não tivesse nascido Santa Helena, não tivesse enfrentado essa história grave, esse problema grave, esse acidente terrível, essa tragédia familiar, nós não teríamos hoje a Terra Santa, não existiria a Terra Santa. É uma coisa impressionante isso aí. E eu nunca soube disso nas aulas de religião que eu tive, nas aulas que eu tive no colégio, na universidade, nada, nunca, nenhuma informação desse tipo. Essas coisas eu comecei a descobrir porque eu me interessei pela história da nossa padroeira. Então, uma coisa vai trazendo a outra, né? Muito bem, então, quando o Justiniano assumiu a posição, depois do Constantino, ele então mandou construir esse mosteiro que está lá preservado. Agora, a pergunta que não quer calar, que foi uma das perguntas que eu, inclusive, fiz para os monges quando nós fizemos visita lá no mosteiro. Por que ele foi preservado? Considerado o único mosteiro, pelas origens, inteiramente preservado até hoje. Por quê? Porque lá ele tem a garantia do cristianismo, do islamismo e do judaísmo. As 3 religiões monoteístas têm a garantia de preservação do mosteiro. Inclusive, no interior do mosteiro, está nesse livro aí, se eu não me engano, se não está nessa edição, está no anterior. Eu publiquei uma declaração pessoal do profeta Maomé, declarando exatamente que os muçulmanos devem ter obrigação, ter o dever de preservar o mosteiro. Por isso que ele está lá no meio daquela confusão toda lá do Oriente Médio. E a segunda, quando Napoleão invadiu o Egito, Napoleão também Bonaparte, eu até suspeito, ainda não pesquisei sobre isso, suspeito que seja porque a Joana d'Arc, que foi fundamental na guerra com os ingleses, lembram, lá em Orleans, a Joana d'Arc, ela trabalhava, uma coluna que nunca tinha montado no cavalo, completamente despreparada. E aí foi a principal heroína, né, da guerra contra os ingleses por parte da França. E a Joana d'Arc agia sempre inspirada na imagem, na ação, na coragem de Santa Catarina de Alexandria. E por isso, segundo alguns autores, o Napoleão Bonaparte, quando chegou no mosteiro, invadiu o Egito, e aí deixou uma declaração que está lá, até hoje no interior do mosteiro, preservando o mosteiro de Santa Catarina. Então, ele é absolutamente intocável, está lá desde a origem. E o reitor do mosteiro grego, quando a comitiva ia segurando pelo mosteiro, ele frequentemente, com a bengala, ele batia na pedra para lembrar, Pedra de Justiniano, uma coisa assim que eu achei muito interessante, me marcou profundamente, né, porque era uma coisa completamente irrelevante, mas significativa da importância histórica daquele museu. Então, essa é a história do martírio, rapidamente. Ela ficou, então, os restos mortais delas ainda estão lá. O mosteiro é realmente uma peça maravilhosa. Bom, todo mosteiro é muito bonito, mas um mosteiro com 1.500 anos, né? Imagine a estrutura dele. Bom, tem uma coisa também diferenciada, completamente inacreditável. O grande artista, o nosso maior erudito do século passado, Rodrigo Diário, me dizia que lá dentro tinham 2 igrejas, tinha duas religiões, o islamismo e o cristianismo. Eu não acreditei, porque dentro de um mosteiro cristão, uma coisa... E realmente fui lá, até porque na comitiva tinha um muçulmano, na comitiva do governador Espírito Amin. E lá tem realmente tem a Capela da Transfiguração, tem uma igreja e tem uma mesquita muçulmana, que é uma coisa também diferente, e uma convivência absolutamente harmônica. Bom,
O mosteiro tem o que se pode imaginar de documento rico, entendeu? Com peças até do século XIII, século III e IV, tem cópias de pergaminho de evangelistas, e eu nunca esqueço também, eu não tenho muita memória boa, mas que é possível a gente registrar, eu me lembro que, e aí também naquele momento eu disse assim, meu Deus, isso aqui é um acontecimento único na minha vida, então eu fotografei o que foi possível, tudo. E naquela época, infelizmente, você deve lembrar, eu quando saía de Florianópolis para cobrir qualquer missão, eu levava 10 rolos de filme, era celuloide ainda, não tinha o digital. Então, eu tinha que ter muito cuidado, muito capricho para fazer as fotos, que não tremesse, a foto precisa, entendeu? Porque era muita imagem diferente, era muita história e pouca produção, pouco filme para gastar. Eu me lembro bem disso, porque aí quando nós entramos, isso aumentou essa minha ansiedade, quando eles abriram a biblioteca do mosteiro, que é uma coisa inimaginável, eu senti naquela hora, quem assistiu aquele filme famosíssimo, premiado, Em Nome da Rosa, aqui presente, está lembrado? Na hora veio aquela imagem forte para mim, que é uma biblioteca monumental, se bem que lá no mosteiro é muito mais antiga, os produtos muito mais antigos, os livros, os documentos e os papiros muito mais antigos. E aí o reitor falou, conscientize-se, achei legal essas coisas, muito legal, conscientize-se, a última vez que esta biblioteca foi aberta para estrangeiros, quer dizer, fora dos monges, só queria ser aberta para os monges, e raramente, com exceção apenas para os grandes pesquisadores internacionais na área do cristianismo, principalmente, ou dos ortodoxos gregos. A última vez que nós abrimos, faz 2 anos, foi para o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair. Então, ali naquele momento, eu senti a importância, né? Porque quem vai fazer a visita lá, normalmente não tem acesso a todos os documentos, muito menos a biblioteca. Era muito restrita a visita lá. Até alguns catarinenses já estiveram lá me informaram que a dificuldade é de visitar todas as instalações. São algumas áreas apenas que eles liberam. Então, o mosteiro está nessa situação, no pé do Monte Sinai, está lá o Monte Horebe também, a região é uma região montanhosa, bastante interessante, muito árida, realmente muito árida, e o mosteiro está lá naquela solidão, inclusive, até hoje, com o uso de um mecanismo que é usado desde o início do mosteiro, que é um sistema de alavanca, vai com uma caixa de madeira, que os monges movimentam assim, uma caixa desce por fora do mosteiro, claro, até por questão de segurança, e aí recebe o material lá em cima, coisa bem rudimentar, mas que funciona desde a época em que eles sofriam um tipo de ameaça de invasão, essa coisa toda, sobretudo daqueles que vinham de outra região. Bom, a missão oficial de Santa Catarina aconteceu em 2002, e foi liderada pelo governador Espírito Domingos, ela é integrada de escritores, de empresários, de 3 jornalistas, dos quais eu me incluía, e tem mais ou menos acho que 12 pessoas. Tem até uma foto aí, 12, aproximadamente disso. Bom, a missão chegou. Bom, a própria viagem já é uma coisa encantadora e reveladora, porque naquela época ainda tinham alguns tanques abandonados do lado, desde a guerra do Egito com Israel, não é? Ainda muitos resquícios. Fomos parados umas 3 oportunidades pelas autoridades para entrar dentro do ônibus, fiscalizar alguma coisa, pedir documento, pedir informação, e nós tínhamos um guia oficial do governo do Egito, apoiado pela Embaixada Brasileira. E aí entramos no mosteiro, é um lugar realmente muito árido, muito inóspito, e é uma sucessão de iconografia maravilhosa, uma diversidade muito diversificada. Tem a Capela da Transfiguração, tem uma igreja, tem os restos mortais da padroeira, e tem outra coisa que foi surpresa para mim, a sarça ardente, a famosa sarça ardente do Moisés dos 10 Mandamentos, todos lembram, né? Há quem diga que não é original, eu digo, bom, aí eu não sou eu que vou duvidar, porque eu não sou cientista, não fiz pesquisa, mas a informação dos monges lá é de que é a sarça ardente do Moisés. Tudo bem. Depois que eu fui visitar, antes da pandemia, 2019, a Cidade Santa, entre outros, eu fui como turista, agora estou louco para ir como peregrino, mas não tenho ainda a aprovação da maior autoridade da minha casa. Se ela me der autorização, eu vou, porque realmente é uma viagem diferente. Para quem é católico ou cristão que quer conhecer a Terra Santa, é uma viagem diferente. Peregrino é uma coisa, turista é outra. Nós fomos como turista. Então, o que aconteceu? Uma das surpresas que eu tive, no Jardim das Oliveiras, é incrível. Quem já esteve lá pode confirmar com esse meu depoimento. As oliveiras são da época de Cristo ainda, entendeu? Estão lá ainda. São os troncos assim, e me garantiram os guias lá que não, é da mesma época, está lá vivo ainda. Então, eu digo, tem muita coisa lá, aquele lugar que a gente segura realmente
Só tem história, só história, só história, e arte. História e arte, história e arte. Bom, então a missão cumpriu eu consegui levantar o que foi possível de fotografia tudo foi possível, quando tinha filme, e também os documentos que foi possível liberar, folhetos, panfletos, livros e tal. Quando eu voltei, o que aconteceu? Eu fiz uma pesquisa. Quantos livros existem sobre Santa Catarina de Alexandria? Não tinha praticamente nada. Fui a São Paulo, levantei lá na biblioteca, fui na livraria, praticamente nada. Tinha um documento pequenininho do padre Ney Brasil, falecido, saudoso padre Ney Brasil, que era também um devoto dela, muito devoto. Até que escreveu o hino de Santa Catarina, foi ele que compôs o hino. E aí eu disse, bom, então eu vou escrever alguma coisa dessa minha experiência. E foi o que fiz. Aí saiu a primeira exemplar, primeira edição ainda em 2002, e aí teve a repercussão tão positiva que eu resolvi me fixar um pouco mais nas pesquisas. E aí aconteceu outra coisa espantosamente positiva para mim, pelo menos, que estava vidrado já nela, né? Toda viagem que eu fazia, eu sou vidrado em cruzeiro marítimo, porque o navio vai em lugares que, às vezes, eu não iria de avião, nem de carro, né, nem de trem. E aí, visitando catedrais, basílicas, igrejas, eu descobri que ela se encontra com imagens nos lugares mais diferentes possíveis. Claro, muito lá na Espanha, muito em Portugal, também na França, mas, por exemplo, eu encontrei numa missão que eu cobri da Fiesc, encontrei em Bucareste, na Romênia, na igreja ortodoxa grega, claro, mas uma imagem maravilhosa da nossa padrinha. Então, ela está espalhada praticamente por toda a Europa, em algumas cidades mais, quer dizer, da Espanha é fácil explicar, porque a Espanha é um dos países mais católicos, né, da Europa, na minha opinião, pelo menos. Então, aí, surpresa, né? Cada lugar que eu ia, a minha esposa querida, às vezes até nem quer me acompanhar, porque eu estou ficando chato de querer visitar igreja, catedral. Eu vou também pela história da arte, né? Certa vez o Rodrigo Diaro, meu querido amigo saudoso Rodrigo Diaro, eu falei para ele assim, Rodrigo, mas olha, ele, maior erudito nosso, já disse, né? Eu dizia para ele, Rodrigo, mas olha, quanto custou, né? Essas obras de arte, maravilhosas obras de arte, essas catedrais, essas igrejas, eu fiz em tom crítico. Ele quase me bateu. Ele disse, Moacir Pereira, bota na tua cabeça, se não existissem essas basílicas, essas catedrais, essas igrejas, ninguém conheceria a história da arte. E está tudo lá, com riquezas realmente impressionantes. Então, cada vez que eu vou em algum lugar, a primeira coisa que eu faço, onde é que está a catedral, onde é que está a igreja, eu quero visitar para ver se tem algum... E as surpresas são realmente muito repetitivas. E aí, dentre essas novidades, no final de 2024, meados de 24, um grande artista de Florianópolis, para mim o melhor da espátula, o Nixon, que tem um ateliê no Floripa Shopping, ele realmente era um craque, faleceu, infelizmente. Ele me ligou e... Moacir, eu tenho uma novidade para você. O Michelangelo pintou Santa Catarina de Alexandria. Eu já sabia que eu estava pesquisando, né? E eu não acreditei, honestamente, porque o Rodrigo, que era o maior estudioso, o maior conhecedor, nunca falou sobre isso, foi o primeiro a escrever alguma obra sobre Santa Catarina, o Rodrigo Diaro. O senador Amin, que também era dedicado a essa matéria, não sabia de nada. O bispo não sabia de nada, ninguém sabia de nada, pelo menos dos meus interlocutores, nem da Igreja Ortodoxa aqui, do Monsenhor da Igreja Ortodoxa. Aí, no passado, eu tive a oportunidade de fazer um cruzeiro, eu já falei, né, de Nova York para Roma, e a minha mulher sempre quer, termina o cruzeiro, vem para casa. E eu cumpro. Eu acho legal. E nessa vez, assim, agora quem vai mandar sou eu. E aí, vamos ficar 4 dias de Roma, eu quero conferir essa informação. Vou lá pessoalmente para conferir essa informação. E aí, para encerrar a história, porque eu já estou muito longo, o que aconteceu? Está lá. Falei com o vigia lá, porque lá não pode fotografar nem filmar, falei com o vigia, eu sou de Santa Catarina, aqui tem uma Santa Catarina, eu queria dar uma fotografada, não deu para parar, mas a gente vai praticamente se sentir empurrado, né, para fazer isso. É o monumento histórico mais visitado na cidade do Vaticano e em toda Roma, né? São 30 mil por dia. E já tinha sido advertido, eu tive que comprar o ticket quando estava indo em Nova York, antes de embarcar no navio. Foram 16 dias antes, mais ou menos. Então, foi uma visita maravilhosa, passa no Museu do Vaticano, tem a opção de... Bom, e está lá confirmada a informação do Nico, está lá a nossa Santa Catarina. Eu vou mostrar para você aqui uma pequena fotografia para ver a importância dela. Com outras revelações que acabaram de descobrir depois. Bom, vamos agora rapidamente, que agora eu quero ver a doutora Luciana e depois do doutor Paulo também. Eu trago isso aí é resultado dessas pesquisas. Há outras, eu devo ter, acho, umas 400 dessas imagens. Eu trouxe uma seleção, que é o meu gosto, talvez você até discorde, para ver o seguinte: primeiro, a qualidade dos artistas, certo?
E segundo, cada foto dessa aqui, cada imagem dessa, cada pintura dessa, dá para fazer uma aula. Os que são especialistas, certamente a doutora Luciane fará isso, né? Dá para fazer porque tem tanto detalhe, coisa, tem tanto significado, entendeu? Então eu queria que vocês examinassem pela questão artística, pela questão cultural, ok? Então algumas dessas imagens eu conheço, eu sei até a origem. Outras não têm assim, então, tantas que eu não consigo me lembrar, mas apenas para mostrar a variedade das imagens de Santa Catarina, ok? Por favor. Essa aqui eu trouxe por um detalhe interessante. Isso aqui é de Palma de Maiorca. Eu fui de cruzeiro, o navio, eu gosto de fazer a travessia, o navio parou 2 vezes em Palma de Maiorca. E aí, como eu conheci na primeira, na segunda, qual é a novidade que tem aqui? Não, tem passeio numa vila aqui no interior. Como é o nome da vila? Valdemossa, quem já foi conhece. Lá é uma comunidade ainda de colonos e tal. E essa comunidade tem uma coisa interessante. Tem uma Santa Catarina, chamada Santa Catarina de Tomás, que é Santa Catarina de Tomás, porque era Santa Catarina de Alexandria. E uma particularidade, em todas as casas tem uma plaquinha dessa ali, das pequenas ali, com o nome do proprietário e o nome de Santa Catarina. Uma coisa assim, em particular, de devoção, que eu não conhecia, que aconteceu em qualquer lugar do mundo. Por favor. Aqui é uma placa anunciando onde é que nós estamos. O protetorado chama-se Santa Catarina. A região ali é uma espécie de estado, né? O estado de Santa Catarina, ok? O nosso co-irmão lá. Aqui uma foto do mosteiro, que está à vontade no vídeo no YouTube, tem muita coisa no YouTube a respeito da nossa padroeira. Por favor. Aqui a visita do governador, numa das partes da imensa biblioteca. O monsenhor, o reitor, né? Aqui outra área da biblioteca. Nós não tivemos, claro, os documentos mais preciosos que só são manuseados pelos monges. E não são todos, especialistas, né? Que tem hebraico, aramaico, grego, etc, etc. Aqui, numa hora que recebi a imagem, aqui o número da comitiva, os integrantes da comitiva. Aqui outra imagem lá da Valdemossa. Aqui uma outra ideia a respeito do martírio dela, que eu trouxe porque ela é completamente diferente, né? Tem ela ao redor da roda. Aqui a ideia dos anjos transportando, ok? Não tem anjo nenhum ali, foram os monges que transportaram os restos mortais dela. Aqui outra coisa que eu achei interessante, que ele coloca várias rodas, né, para caracterizar fortemente o martírio na roda. Esta obra aqui é uma obra é considerada uma das obras mais bonitas, mais representativas, porque é do Caravaggio. O Caravaggio eu não vou dispensar a apresentação. Certamente a doutora Luciane tem... Eu não sou naturalmente crítico de arte, mas aqui dá para ver algumas coisas interessantes, né? A roda não está completa, isso não foi por acaso, foi exatamente proposital. Ela está ali com a espada, né? Olha o olhar dela, observe o olhar dela, né? Olhando para... A espada com a ponta está vermelha, que acho que não aparece muito, mas a ponta da espada, da lâmina é vermelha. Essa obra aí tem... Ela está hoje no Museu Thyssen de Madrid, na frente do Museu do Prado. É uma obra linda, porque ela tem 1,70 m, parece, de altura. É realmente uma pintura bonita. Bem, assim, ela aparenta. Aqui outra também muito interessante, a visão dele é uma dupla roda, né? Também bem nobre, né? Interessante é que, observe que muitos desses artistas famosos, eles procuram colocar Santa Catarina com um traje de nobreza. Isso aí tem segundo o escrito, também tem um sentido especial, entendeu? É para mostrar que realmente a grandeza dela, a sabedoria dela, a coragem dela, as características, a virtuosidade dela tem que ser incorporada nesse traje especial, compreende? Para a época, claro, né? Porque a época, esse traje aí era uma coisa que dava respeito, que transmitia uma mensagem forte. Aqui é uma imagem muito conhecida aqui em Santa Catarina. Essa do Rodrigo de Ara, que está lá na Casa da Agronômica. O Rodrigo de Ara foi o que mais pintou Santa Catarina, junto com a Vera Sabino. Eu acho, aqui no estado são os dois. Né? Com duas características muito distintas, né? É muito interessante. A Vera Sabino, você olha, já vê que é a Vera Sabino, porque ela realmente ela é extremamente criativa e muito colorida. E ela, eu acho que até coloquei alguma dela aqui, e ela incluiu Santa Catarina e Florianópolis, que é uma coisa que também, no futuro, né, vai ser muito apreciado e vai ser muito valorizada. Aqui outra imagem também divertida dela, né, com outras características, ela estudando, com a roda dentada. Aqui é interessante, eu não consigo identificar o autor dessa obra. Vocês forem lá no Colégio Catarinense, que chama-se a Igreja de Santa Catarina de Alexandria, na saída, em cima da porta principal, tem essa imagem aí. Essa imagem aí é uma versão catarinense do Caravaggio, pode observar. Só quer dizer, botaram uma coluna, um arco ali, para poder ficar diferenciada, quer dizer, uma cópia, digamos assim, né? Ok. Essa aí eu também não lembro onde é que é.
mas está bem identificada, porque é sempre, né? Ou a espada, a roda é fundamental, mas também às vezes tem a espada, às vezes tem a palma, né? Que é o sentido da sabedoria, né? Da filosofia. Essa imagem aí, se eu não me engano, é uma escultura lindíssima, que está em Pamplona, no ano 2023, né? 23, nós fomos, um amigo querido meu, Gilberto Calado, procurador do Estado, que é da Academia Catarinense de Letras, insistia que eu fosse visitar em Pamplona, lá no reino de Navarra. E como eu não tinha feito cruzeiro, eu convidei a minha esposa, vamos lá, vamos. E aí ele é muito religioso, ele vai à missa todo dia, comunga todo dia. Uma coisa impressionante, eu nunca tinha visto nada igual. E aí ele me levou já no primeiro dia na catedral. E tem a catedral, tem o altar principal e tem vários altares laterais. E aí ele foi rezar no altar lateral e eu comecei a observar, porque ela está muito integrada, né, em várias outras esculturas, certo? Desse altar lateral. E aí eu comecei a olhar uma, tem várias ao redor dela, mas ela é a principal. E chama-se altar de Santa Catarina de Alexandria. Ele não sabia disso, Gilberto Calado, embora esteja todo dia nessa catedral, de lá de Pamplona, lá no norte da Espanha. É uma escultura maravilhosa. Aqui uma pequena escultura, seguinte. Estou terminando, por favor. Essa aqui tem uma história interessante também. Isso aqui é uma escultura maravilhosa. Quando nós fizemos um cruzeiro na travessia, que era outro sonho que eu tinha, porque os amigos diziam, olha, o canal do Panamá foi construído para nivelar as águas, porque no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, as águas estão desniveladas. Você veja que ignorância. E aí, eu tinha vontade de conhecer essa obra de engenharia, como é que funciona isso, né? E aí fiz esse cruzeiro, e na saída do canal do Panamá, nós fomos para Cartagena, na Colômbia. E aí, como eu faço sempre, a primeira coisa é o city tour para conhecer a cidade. E aí fomos com o guia nos levou diretamente, lá é uma cidade amuralhada, muito bonita, por sinal, totalmente preservada, e ele nos levou, entramos na cidade amuralhada e foi no centro histórico, catedral. Veja que coisa interessante. Na catedral, de cara, essa imagem aí, da frente da catedral. E está lá, inclusive, a imagem, não tá, nessa foto não está, mas está assim, está na própria escultura, Santa Catarina de Alexandria, em espanhol. E aí eu disse, por que aqui na Cartagena, na Colômbia? Aí eu perguntei cheguei em casa, cheguei aqui e perguntei para o Rodrigo, aconteceu assim. Muito simples. Santa Catarina de Alexandria, além de ser padroeira dos estudantes, padroeira dos trabalhadores com ferro, padroeira dos filósofos, ela é também padroeira dos navegadores. Então, os navegadores espanhóis, quando chegaram na Cartagena, a coisa que eles fizeram foi homenagear Santa Catarina, dando o nome da Catedral de Santa Catarina de Alexandria. Por favor. Essa aqui é a nossa imagem aqui da Catedral Metropolitana, que é a paróquia de Santa Catarina de Alexandria. Está lá no altar principal, lá em cima, ok? Essa eu não identifico, onde é que ela foi fotografada. Por favor. Aqui é a nossa Santa Catarina com a roda, né, na procissão do ano de 2024. Essa outra é espanhola, se não me engano. Veja a variedade dos pintores, né? Da obra de arte. Aqui já estamos na Capela Sistina, desse ano agora Não, do ano passado. O ano passado, 2024. Abril de 2024. Aqui então, em cima ali, né? A abóbada do Michelangelo, né? Que foi a obra dele. E aí, como a obra foi realmente fantástica, foi um impacto, aí o Papa resolveu contratá-lo para fazer a parte nos fundos do altar, que é chamado juízo final. E ela está lá no juízo final. O detalhe é esse que eu estou colocando agora em seguida aí. Está ela aqui no meio, está vendo ali? Verdinha aqui? É a única que está em verde. Lá está Jesus Cristo, está Nossa Senhora em azul, é a única que está em verde. Essa aí é a Santa Catarina de Alexandria. Ok? Não é o momento de falar, talvez a doutora Luciane pode dizer por quê. Muitos me perguntam, por que musculosa? Bom, primeiro é uma característica dos pintores da época, certo? E segundo, eu descobri também agora recentemente uma novidade que eu até quero aprofundar. Ela está de verde. Isso aí foi uma cobertura feita em cima dela em outros santos. Ali só tem santo, né? Acho que aí tem 270, se eu não me engano. Tanto na abóbada quanto no juízo final. Depois que o Michelangelo terminou a obra, foi considerado um escândalo internacional. E aí os cardeais se rebelaram e disseram, não pode ficar assim, dentro da igreja, dentro da casa de São Pedro, deixar as partes íntimas expostas, isso é um escândalo. E aí cobriram um aluno do Michelangelo mandou cobriu todas essas partes. E aí o que aconteceu? Essa parte foi coberta. Alguns anos atrás, houve um estudo criterioso dos japoneses e de especialistas, acredito, para a restauração da Capela Sistina, inclusive do juízo final. E aí descobriram como é que ela estava antes dessa peça verde aí.
E ela essa obra já é conhecida. Por favor. Esse é outro ícone, eu tenho muitos ícones desse em casa, tanto em madeira quanto em pintura. Aqui está a nossa Vera Sabino, botando a ponte estilo luz, né? Abraçada pela... Mais a Vera. Outra aí com a corujinha, que é a nossa... Ok? Essa com mais detalhes, veja bem a roda, né? A roda que abraça ela, certo? E aí está a ponte e o Hospital de Caridade, que são 2 marcos, né, da cidade, além da Palma. Essa é Rodrigo de Aro, que aí também dá para fazer uma leitura detalhada a respeito de todo o que o Rodrigo pensava, o que ele cogitou quando colocou aquilo ali, além da roda. Ok. Essa obra tem 1,30 m, eu acho. Ele fez especialmente para mim, eu pedi para ele estar lá na minha casa, por favor. Essa aí é uma coisa também que eu tive alguma participação junto com o governador Espírito Amin, na época. O Rodrigo foi contratado para fazer um trabalho no Parque Farroupilha, e aí surgiu a ideia de fazer alguma homenagem de Santa Catarina da Alexandria, na Praça da Credenal, que estava completamente abandonada. E aí o Espírito Amin aprovou, e aí saiu essa obra aí, que tem uma coisa interessante. Depois que essa obra foi inaugurada, é que os gregos autorizaram a transferência de uma relíquia dela para Florianópolis. Não tem relíquia dela em nenhum lugar do mundo, só em Florianópolis. Assim como não tem Balé Bolshoi em nenhum lugar do mundo, só em Santa Catarina, Joinville. Ok? Essa imagem aí é uma imagem linda dos maiores escultores do Brasil, acho que um dos melhores do mundo também, que estão em Três Itilhas, ok? Essa estava lá no Colégio Catarinense. Não sei se ainda está, ao lado direito do altar principal. E essa aí, ó, está encerrando. Eu comprei quando desci também num cruzeiro em Salvador, como avisaram no último cruzeiro que nós fizemos, na travessia. Nem saí do navio, né? Saiu? Mas só no mercado. Só ficar no mercado de medo de ser assaltado, porque se atiram tudo, roupa, óculos, porque senão vocês vão ser assaltados. Aí nós ficamos no mercado, e no mercado, por acaso, eu encontrei essa... É de um autor, um escultor, do interior da Bahia. Veja que coisa interessante. Eu comprei por isso. Ela disse, mais uma, eu digo, mais uma. Por favor. Ok. Um abraço a todos, eu gostaria... Viu, Renan? Obrigado. Desculpe que não era... Estou desafiando o Moacir para a gente fazer a próxima expedição lá para o mosteiro. Ele pode montar essa viagem, quem quiser ir. Vamos fechar essa viagem, não vai faltar gente para ir, viu, Moacir? Eu sou o primeiro da fila.